serviço social é um campo profissional diretamente ligado à chamada questão social. Questão social, como já vimos anteriormente, é o nome surgido, é o termo surgido no século XIX para dar conta do conjunto de problemas relacionados à desigualdade e à exclusão social que crescia enormemente nas sociedades capitalistas, especialmente nos grandes centros urbanos e industriais dos países capitalistas. Percebia-se que, ao mesmo tempo em que a economia dos países mais desenvolvidos crescia extraordinariamente com a industrialização, com o aumento do comércio, com o aumento das atividades econômicas de forma geral, gerando grandes fortunas, paralelamente, ao mesmo tempo, se via que a pobreza e até a miséria também crescia exponencialmente nas grandes cidades. A riqueza e a pobreza cresciam ao mesmo tempo. Diante disso, os mais diferentes setores da sociedade, políticos, intelectuais, lideranças religiosas e principalmente a classe trabalhadora passou a se preocupar com essa questão. Como fazer para enfrentar o crescente problema do empobrecimento de uma parte enorme da população, que muitas vezes chega mesmo a viver na miséria. É nesse contexto, portanto, que surge, a partir desse contexto, melhor dizendo, que surge a ideia do serviço social como um campo profissional. Num primeiro momento, porém, o serviço social se manteve numa perspectiva muito pouco crítica, procurando apenas combater as consequências mais visíveis e mais imediatas do problema da pobreza e da exclusão social, sem procurar refletir sobre as causas desse problema. Portanto, o serviço social tem uma origem, podemos dizer assim, muito ligada ainda a uma ideia de filantropia, né? De ajudar os mais necessitados sem teorizar, sem discutir as causas desses problemas. Essa situação foi alterada pelo chamado movimento de reconceituação do serviço social, que trouxe uma série de questionamentos e de reflexões teóricas sobre a prática profissional dos assistentes sociais e, especialmente, sobre a maneira como esses profissionais precisam encarar a realidade em que eles atuam. Então, esse movimento, né, esse importante movimento surgido no âmbito do serviço social, né, a que damos o nome de reconceituação do serviço social, ele introduziu a reflexão, no seio da prática profissional dos assistentes sociais, a reflexão sobre as contradições do capitalismo, né? As contradições que levam o capitalismo a produzir ao mesmo tempo riqueza, muita riqueza, mas a produzir também exclusão social, certo? E no cerne dessas contradições está a contradição entre o capital e o trabalho. A riqueza que o capitalismo produz extraordinariamente fica muito mais nas mãos dos capitalistas, do capital, do que na mão dos trabalhadores, que formam a esmagadora maioria da população. Certo? Então, esse movimento de reconceituação do sistema do serviço social, muito importante para que esse campo de atuação profissional se renovasse ao longo do século XX, ele chama atenção para dois aspectos, para uma crítica muito consistente a dois aspectos do sistema capitalista. Primeiro, como eu já disse, a exploração do trabalhador, né? A relação entre capital e trabalho no sistema capitalista é uma relação de exploração, né? Em que
o benefício se dirige muito mais aos empresários, ao capital, do que ao trabalho, aos trabalhadores. Uma outra crítica também muito presente e muito marcante no movimento de reconceituação do serviço social, também ligada a uma crítica ao capitalismo, está na identificação da lógica do capitalismo como uma lógica excessivamente ligada à mercantilização da vida das pessoas, ou seja, a transformação de quase todas as coisas necessárias à vida em mercadoria, em algo que se adquire com o uso de moeda, de dinheiro, ou seja, em coisas que são submetidas a uma lógica mercantil, né, a uma lógica do comércio, inclusive bens que são essenciais à vida, como o acesso aos alimentos, não apenas aos alimentos, mas também a outros bens, como a água potável, né, e aos serviços de saúde, à educação, a uma série de bens e serviços que são, muitas vezes, essenciais à vida humana, né, e que são submetidos à lógica do comércio, à lógica mercantil. Essa crítica também está muito presente no movimento de reconceituação do sistema social, porque identifica nisso uma das razões, talvez a principal razão, da existência da desigualdade social, da exclusão social que o serviço social procura combater, certo? Portanto, a prática do serviço social alterada, né, revista, né, revigorada, renovada a partir do seu movimento de reconceituação, que no Brasil, diga-se de passagem, teve o seu momento mais importante no final dos anos 70, né? Não por acaso no momento em que a sociedade brasileira voltava a se democratizar, né? Com os movimentos de questionamento à ditadura militar ganhando força, nesse momento ocorreu o 3º Congresso Nacional dos Assistentes Sociais, que incorporou em grande medida as reflexões que o movimento de reconceituação do serviço social já apresentava em outras partes do mundo há algum tempo, né? Então, esse movimento constata, né, que a atuação do assistente social a atuação profissional do assistente social na sociedade capitalista ocorre necessariamente nos limites estabelecidos pelo capitalismo, ou seja, o combate às desigualdades sociais ele nunca vai ser plenamente eficiente, né? Ele não será nunca plenamente bem-sucedido num sistema em que a desigualdade é uma das suas bases, né? Um sistema que tem como um de seus fundamentos exatamente a exploração de uma parte da sociedade por outra, né? Numa sociedade como essa, as desigualdades sempre existirão e o combate às desigualdades, portanto, nunca será completamente bem-sucedido. Por outro lado, né, esse mesmo movimento faz uma outra constatação, a de que a história do capitalismo é também a história da luta das classes populares, das classes trabalhadoras, por direitos, né, por conquistas, e que, portanto, uma prática bem-sucedida da assistência social deve estar conectada à garantia de que esses direitos conquistados pelos trabalhadores e pela população em geral nas sociedades capitalistas, os direitos conquistados por esses setores sejam efetivamente adotados, sejam efetivamente cumpridos, né? Então, a prática do assistente social, né, do universo profissional do serviço social, precisa levar em conta essas duas constatações fundamentais, essenciais, nas sociedades capitalistas. A primeira é de que a sociedade capitalista tem como base, como elemento definidor, né, essencial, as desigualdades sociais, já que é uma sociedade que se estabelece sobre uma lógica da exploração do trabalho pelo capital. Portanto,
o assistente social nunca pode ter a ilusão de que ele alcançará plenamente seus objetivos na sociedade capitalista, já que o seu objetivo é combater as desigualdades sociais, combater a exclusão social, numa sociedade em que a exclusão social estará sempre presente. Por outro lado, né, no sentido oposto, uma segunda constatação é de que essa sociedade se move, né? Que os trabalhadores, que a população em geral, luta por direitos, que conquista direitos e, portanto, a prática profissional do assistente social precisa, repito, estar conectado a essas lutas e, especialmente, a garantia de que os direitos conquistados sejam efetivamente cumpridos, né? Que sejam efetivados na prática. Portanto, são essas as ideias básicas do movimento que chamamos de reconceituação do serviço social. Por fim, uma reflexão associada à nossa aula anterior. A prática do assistente social, a prática profissional dos assistentes sociais, como, diga-se de passagem, de todas as outras profissões, está submetida ou está relacionada às mudanças que ocorrem na sociedade, né? Nenhuma profissão permanece a mesma ao longo do tempo. A sociedade muda e as profissões também mudam. Os profissionais de cada profissão precisam se adaptar às novas realidades. No caso do assistente social, evidentemente, não é diferente. A sociedade capitalista muda, né? Os problemas, as questões presentes na sociedade capitalista também mudam, né? A própria configuração do que chamamos no início de questão social muda ao longo do tempo, né? A questão social hoje não é evidentemente a mesma do século XIX, quando o termo surgiu, né? Novas questões foram colocadas em pauta, né? Alguns problemas foram solucionados, talvez, ou pelo menos reduzidos. Em compensação, novos problemas surgem, novas questões passam a ser debatidas e o serviço social, a atuação profissional do assistente social não pode ignorar essas mudanças. Então, nos últimos tempos, nós temos percebido, né, primeiro, a emergência de novas lutas, ou pelo menos o fortalecimento de algumas questões que já existiam certamente anteriormente, mas que não tinham o mesmo peso ou não estavam tão presentes na pauta como estão hoje. Por exemplo, a questão do racismo, a questão do combate à violência de gênero, né? A questão da população em situação de rua, que pelo menos no caso do Brasil cresceu extraordinariamente nos últimos anos, né? No período mais recente agora. Ou seja, são questões que alteram, né, a perspectiva do trabalho do assistente social, que se vê diante de questões que antes ou não existiam ou que tinham um peso maior, um peso muito menor, né? É o caso, por exemplo, também das questões relacionadas à violência contra as crianças e os adolescentes, ao caso do abandono de idosos, ou seja, a temática do serviço social, como vocês sabem, ela é bastante ampla, né? E ela se renova, ela ganha novos elementos, né? Ou elementos que que já existiam, mas que ganham importância em determinados contextos sociais, e isso evidentemente não pode ser ignorado. E para finalizarmos, como eu havia adiantado, cabe também uma reflexão com relação à aula passada, em que tratamos do neoliberalismo. O neoliberalismo, que se implantou, que ganhou força e se consolidou nas últimas décadas, não só no Brasil, mas também no mundo de forma geral, né, ele trouxe um agravamento, na maioria dos lugares pelo menos, um agravamento da questão social, né? As desigualdades cresceram, a exclusão social cresceu, né? E isso evidentemente tem impacto sobre a prática profissional dos assistentes sociais, né? Um dos aspectos mais visíveis dessa nova realidade, desses impactos negativos trazidos pelo neoliberalismo, está o que nós chamamos de precarização do trabalho, né? Ou seja, a flexibilização das relações de trabalho. Flexibilização é o nome dado pelos que defendem essas mudanças. A flexibilização, ou seja, o fato das relações trabalhistas estarem hoje em dia menos regulamentadas
por uma legislação trabalhista, né, por direitos trabalhistas, né, já que uma parte crescente da população já não trabalha submetida a essas regras, isso tem um impacto negativo na vida do trabalhador, né, que ao não estar protegido pela legislação trabalhista, se vê submetido a situações de trabalho menos favoráveis a ele, né, maiores jornadas de trabalho, né, menos direitos, mais acidentes de trabalho, ou seja, uma série de questões que estão na pauta hoje, né? E o exemplo maior disso, pelo menos o exemplo mais visível disso, são os chamados trabalhadores de aplicativo, né? Que uma atividade que ocupam uma quantidade crescente de trabalhadores, né? De pessoas que alguns podem até ter essa atividade como opção, mas a grande maioria estão nesse ramo por falta de opções, né, por não encontrar ocupações formais, especialmente os entregadores de alimentos, né, que trabalham em situações muito precárias, né, de vulnerabilidade muito grande, e são uma face muito visível e, podemos dizer, renovada da questão social, né? Uma parcela enorme da população que, mesmo estando no mercado de trabalho, né, não estão desempregadas porque exercem atividade remunerada, mas é uma atividade que cada vez tem uma remuneração menor, né, no sentido de proporcionar ao trabalhador um poder aquisitivo cada vez menor, e, por outro lado, sem nenhum tipo de proteção social, né? Já que não tem direito a férias, não tem direito a descanso semanal, não tem direito à previdência social, né? E o que faz com que os problemas sociais, o problema da desigualdade, da exclusão social, que está no cerne daquilo que nós chamamos de questão social, assuma feições novas e, infelizmente, nesse caso, mais graves.